Uma garotinha suja entrou em um banco de luxo e disse com a voz tremendo: "Eu quero depositar um cheque." O gerente olhou para ela e riu. Disse que aquilo não era lugar para criança suja. Pegou o cheque, rasgou na frente de todo mundo e jogou no lixo como se ela não valesse nada. A menina segurou o choro e saiu em silêncio. Mas o que ninguém naquele banco sabia é que aquela não era uma simples garotinha e que, em poucas horas, ela ensinaria uma lição que mudaria a vida de todos ali para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Era uma terça-feira comum em São Paulo. A agência do Banco Paulista, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, funcionava como sempre. Movimento intenso, funcionários atarefados e clientes impacientes na fila. Ninguém prestava muita atenção em quem entrava ou saía. Até que uma menina de 11 anos abriu a porta de vidro. Carla estava irreconhecível. O cabelo castanho embaraçado, o rosto com manchas de terra seca, a camiseta transformada em um mapa de respingos de lama. O tênis rosa, que já foi rosa, um dia estava quase marrom de tanta sujeira. Ela vinha direto do parquinho da praça, onde tinha passado a tarde toda brincando de pique-esconde entre as árvores, construindo castelos de areia no tanquinho e subindo no escorregador molhado de chuva. Os pais dela, Lucas e Rita, tinham ficado do lado de fora, resolvendo umas ligações de trabalho urgentes. "Carla, espera a gente ali dentro, tá bem? Já já a gente entra", disse Rita com um sorriso. A menina acenou e entrou sozinha, segurando uma mochila infantil com desenhos de unicórnio. Assim que cruzou a porta, os olhares começaram. Uma funcionária do caixa cutucou a colega ao lado. "Olha só quem entrou", sussurrou segurando o riso. A outra virou discretamente e arregalou os olhos. "Meu Deus, parece que saiu do meio do mato." Carla caminhou até o balcão central, onde ficava o atendimento de abertura de contas. Ela queria depositar um cheque que a avó tinha dado de presente de aniversário R$50 mil. Era muito dinheiro para ela. Queria guardar na sua própria conta que os pais tinham aberto no nome dela. "Com licença", disse Carla, com a voz fina e educada. O gerente Paulo, de terno azul marinho e gel demais no cabelo, olhou por cima dos óculos e franziu a testa. "Oi, você tá perdida, criança." "Não, senhor, eu queria depositar esse cheque." Paulo pegou o papel amassado que Carla tirou da mochila e examinou com cara de nojo, como se fosse pegar alguma doença. "Isso aqui tá todo sujo. Você trouxe isso de onde? Do lixo? Fora que é muito dinheiro para uma menina como você." Risadas baixas ecoaram entre os funcionários ao redor. Carla sentiu o rosto esquentar. "Não, senhor. Tava na minha mochila. É presente da minha avó." "Veio presente?" Paulo soltou uma risada seca. "Ninguém dá R$50 mil de presente para uma criança de rua." "Olha, filha, aqui é um banco sério. A gente não pode aceitar documento nesse estado. E outra, você tem conta aqui?" "Tenho sim. Meu pai abriu para mim." "Ah, é? Você tem pai?" Ele trocou olhares irônicos com a colega Fernanda, que estava ao lado. "E qual o nome do seu pai? Seu Zé da Feira?" Mais risos. Carla não entendeu a piada, mas entendeu o tom. Sentiu os olhos arderem. "Meu pai se chama Lucas." "Lucas o quê, minha filha? E você acha mesmo que a gente vai ficar procurando conta com esse cheque sujo? Olha o estado disso." Ele balançou o papel no ar, teatral. "Parece que passou por uma enchente." Fernanda se aproximou, cruzando os braços. "Você tem certeza que isso não é brincadeirinha não, menina? Quem te mandou aqui?" Carla engoliu seco. "Ninguém. Eu só queria depositar." "Olha, queridinha", disse Paulo, com aquele tom condescendente que adultos usam quando querem parecer pacientes, mas só estão sendo cruéis. "Volta para casa, toma um banho, pede para os seus pais virem aqui com você, tá bom? Criança não resolve essas coisas sozinha." E ele olhou para o cheque mais uma vez. "Isso aqui nem dá para ler direito." E então, na frente de todos, ele fez algo impensável.
rasgou o cheque, rindo da cara da menina. Rasgou ao meio, depois em 4 pedaços e jogou no cesto de lixo ao lado da mesa. Pronto, problema resolvido. O silêncio que caiu sobre o banco durou apenas 2 segundos. Depois vieram as risadas. Não de todos, mas de muitos. Risadas adultas, maldosas, covardes. Risadas de gente que esqueceu que já foi criança um dia. Carla sentiu as lágrimas subirem, mas mordeu o lábio com força. Não ia chorar ali. Não na frente deles. Pegou a mochila, virou as costas e saiu do banco quase correndo. Do lado de fora, Lucas e Rita ainda estavam no telefone. Carla encostou na parede de vidro, respirando fundo, segurando o choro com todas as forças. Os pais não perceberam. Ela não contou. Não naquela hora. Mas Rita sabia ler a filha melhor que ninguém. No carro, no caminho para casa, ela perguntou: "Aconteceu alguma coisa no banco, amor?" Carla ficou em silêncio por um tempo. Depois disse baixinho: "Eles riram de mim." Lucas, que dirigia, olhou pelo retrovisor. "Quem riu de você?" "Os moços do banco. Disseram que eu estava suja. Um deles rasgou o cheque da vovó." O carro quase parou no meio da rua. Rita se virou completamente no banco. "Ele fez o quê?" "Rasgou e jogou no lixo." Lucas estacionou na primeira vaga que viu. Virou-se para trás e segurou a mão da filha. "Carla, me conta tudo, do começo." E ela contou. Cada palavra, cada riso, cada olhar de nojo. Quando terminou, Rita estava com os olhos marejados. Não de tristeza, de raiva. Lucas respirou fundo, apertando o volante. Eles não sabem com quem mexeram. Carla não era filha de gente comum. Ela era a herdeira majoritária do Banco Paulista. 51% das ações estavam registradas no nome dela desde que nasceu. Lucas e Rita, seus pais, eram os fundadores e donos da instituição que movimentava bilhões de reais todos os anos. Mas eles tinham uma filosofia de vida muito diferente da maioria dos bilionários. Dinheiro não define caráter. "Infância não se compra", dizia sempre Lucas. Ele tinha crescido pobre, filho de feirante e sabia o valor de cada centavo. Rita vinha de família rica, mas odiava a ostentação. Quando Carla nasceu, os dois fizeram um pacto: criar a filha como criança. Não como troféu, não como vitrine de riqueza. Então Carla brincava em parquinho público. Ia para a escola de uniforme simples, andava de tênis gasto, comia pipoca na praça, subia em árvore. Voltava para casa suja, feliz, cansada, como qualquer criança deveria ser. Os amiguinhos dela não sabiam quem ela era. Os professores não sabiam, nem os vizinhos. E era exatamente assim que Lucas e Rita queriam. Mas naquele dia, no banco da própria família, a filha deles foi humilhada. Não por ser pobre, mas por parecer pobre. E isso, para Lucas e Rita, era inaceitável. Naquela noite, Lucas fez uma ligação. "Doutor Henrique, sou eu, Lucas. Preciso que você prepare um documento. Vai ter reunião de emergência no banco na sexta-feira. Todos os funcionários da agência da Avenida Paulista, sem exceção." Do outro lado da linha, o advogado ficou em silêncio. "Algum problema grave, Lucas?" "O pior tipo de problema. Desrespeito." Sexta-feira chegou. Carla entrou no banco novamente. Mas dessa vez era outra criança. Cabelo escovado, preso com uma faixa delicada. Vestido azul marinho simples, mas impecável. Sapatos de verniz brilhando. Ela segurava a mão da mãe com a direita e a do pai com a esquerda. Atrás deles, 2 advogados de terno entraram carregando pastas de couro. O segurança franziu a testa. Algo estava diferente. Ele avisou pelo rádio: "Tem gente importante chegando." Paulo, o gerente, estava no 2º andar quando recebeu a ligação. "Desce agora, os donos estão aqui." Ele desceu correndo, ajeitando a gravata, o coração disparado. Donos? Lucas e Rita nunca apareciam sem avisar. Que diabos estava acontecendo? Quando chegou no térreo, viu a cena. Lucas e Rita parados no meio do saguão. Entre eles, uma menina. Paulo congelou. Aquela menina. A menina suja, só que limpa. Fernanda, que estava no caixa, também viu. Ficou pálida. Sussurrou para a colega: "Não acredito." Lucas olhou ao redor com expressão séria.
Bom dia. Podem chamar todos os funcionários que estavam trabalhando na terça-feira passada, por favor? Preciso de todos aqui. Agora. Demorou 15 minutos. Um a um, os funcionários foram descendo. Alguns curiosos, outros assustados. Paulo e Fernanda estavam suando frio. Quando todos estavam reunidos, Lucas finalmente falou. Meu nome é Lucas Mendes. Essa é minha esposa, Rita. E essa, ele colocou a mão no ombro de Carla, é nossa filha, Carla Mendes, herdeira majoritária deste banco. Silêncio absoluto. Na terça-feira passada, minha filha entrou aqui sozinha. Ela queria fazer um depósito, um cheque de 50 mil reais que ganhou da avó dela. Estava suja porque tinha acabado de brincar. Como criança tem que brincar. Ele fez uma pausa. O clima estava insuportável. E vocês riram dela, humilharam ela. Um de vocês rasgou o cheque na frente dela e jogou no lixo. Paulo abriu a boca para falar, mas Lucas levantou a mão. Não, você não vai falar agora. Você vai ouvir. Rita deu um passo à frente. Sua voz era firme, mas tremia de emoção contida. Minha filha veio para casa com os olhos inchados de tanto segurar o choro. Ela me perguntou se estava errada por estar suja, se ela tinha feito algo de ruim. Lágrimas começaram a rolar no rosto de Rita, mas ela não parou. Uma criança de 11 anos me perguntou se ela merecia respeito. Alguns funcionários baixaram a cabeça. Outros pareciam querer desaparecer. Vocês têm filhos? Perguntou Rita. Sobrinhos, irmãos pequenos. Como vocês se sentiriam se alguém fizesse isso com eles? Fernanda começou a chorar baixinho. Lucas voltou a falar. Eu pedi para a equipe de segurança revisar as câmeras. Vi tudo. Cada riso, cada olhar, cada palavra. Ele acenou e um dos advogados abriu um notebook projetando as imagens na parede. A gravação começou. Ali estava tudo. Carla entrando, Paulo pegando o cheque com nojo, rasgando, jogando fora. As risadas, a menina saindo com os olhos marejados. Quando acabou, o silêncio era ensurdecedor. Alguém quer se explicar? Perguntou Lucas. Paulo deu um passo à frente, gaguejando. Senhor, eu não sabia quem ela era, se eu soubesse. Pare! A voz de Lucas ecoou no banco inteiro. Se você soubesse quem ela era, é isso que você tem para dizer? Paulo empalideceu. Então você só respeita as pessoas quando sabe quem elas são? Quando sabe se tem dinheiro ou poder? Não, eu não quis dizer isso. Disse exatamente isso. Rita deu um passo à frente. Você só teria tratado minha filha com decência se soubesse que ela era dona daqui. Isso é o que você acabou de admitir. Lucas olhou para todos os presentes. Alguém mais quer usar essa desculpa, que não sabia quem ela era? Silêncio. Ótimo, porque vou deixar uma coisa muito clara. Respeito não depende de saber quem alguém é. Respeito é o mínimo que qualquer ser humano merece. Criança, adulto, rico, pobre, limpo, sujo, todo mundo. Ele respirou fundo. Minha filha poderia ser filha de um faxineiro, de um entregador, de qualquer pessoa. E ela ainda mereceria ser tratada com dignidade. Carla, que até então estava em silêncio, olhou para o pai. Lucas acenou com a cabeça dando permissão. A menina deu um passo à frente e olhou diretamente para Paulo. Quando ela falou, sua voz era baixa, mas clara. Se eu não fosse dona do banco, vocês teriam pedido desculpa? A pergunta ecoou como uma bomba. Paulo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. Ninguém conseguiu responder, porque todos sabiam a verdade. Não, eles não teriam pedido desculpa. Não teriam ligado. Teriam esquecido dela em 5 minutos. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Carla continuou. Meu pai e minha mãe me ensinaram que todo mundo merece respeito. Não importa a roupa, não importa se está limpo ou sujo. Vocês não aprenderam isso? Lágrimas começaram a rolar no rosto de Paulo. Fernanda estava soluçando abertamente. Lucas voltou a falar. Por isso, a decisão que eu e Rita tomamos é a seguinte. Todos os funcionários que participaram dessa humilhação, que riram,
ou que ficaram em silêncio, assistindo sem fazer nada, estão demitidos. Imediatamente, um murmúrio de choque percorreu o grupo. Sem exceções, vão receber todas as verbas rescisórias, mas não há lugar nesse banco para quem não entende o básico: respeito ao ser humano. Mas, senhor, alguém tentou argumentar. Não há mas, cortou Rita. Vocês tiveram a chance de agir certo, escolheram rir de uma criança. Os advogados começaram a distribuir envelopes, cartas de demissão. Paulo estava destruído. Eu sinto muito mesmo. Lucas olhou para ele com tristeza. Eu acredito que você sente, mas sentir muito não apaga o que você fez. Não devolve a dignidade que você tirou da minha filha. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. 15 funcionários demitidos de uma só vez. O motivo vazou. Humilharam a filha dos donos. Alguns tentaram processar. Os advogados apresentaram os vídeos. Todos os processos foram arquivados. Paulo nunca mais conseguiu emprego em banco. Toda vez que ia numa entrevista, quando verificavam o histórico, viam o motivo da demissão: desrespeito à cliente e herdeira da instituição. Fernanda mudou de cidade. Não aguentava olhar nos olhos das pessoas. O banco passou por uma reformulação completa. Lucas e Rita implementaram treinamentos obrigatórios sobre empatia, respeito e atendimento humanizado. Contrataram novos funcionários com um perfil muito específico. Gente que tratava bem todo mundo, independente de aparência. Carla voltou a brincar no parquinho. Voltou a ficar suja. Voltou a ser criança. Mas agora, sempre que entrava no banco, e ela entrava de vez em quando suja mesmo, todo mundo a tratava com carinho. Não porque sabiam quem ela era, mas porque aprenderam a tratar todo mundo assim. Um dia, uns meses depois, Carla estava na fila do banco esperando a mãe. Uma senhora idosa entrou com roupas surradas e uma sacola rasgada. Alguns clientes viraram o nariz. Carla viu. Ela se levantou, foi até a senhora e sorriu. A senhora quer sentar aqui? Tá mais confortável. A velhinha sorriu com os olhos cheios de que três água. Obrigada, filha. Você é um amor. Um dos novos funcionários viu a cena e sorriu. Depois sussurrou pro colega: essa é a menina, a dona do banco. O outro olhou surpreso. Sério? Mas ela tá tratando aquela senhora como se fosse gente, completou o primeiro. Ela aprendeu isso em casa. A gente que tá aprendendo aqui. Paulo, hoje, trabalha como atendente em uma loja pequena. Ele nunca esqueceu daquela menina. E sempre que vê uma criança entrando na loja, não importa como esteja vestida, ele para o que está fazendo e atende com carinho. Ele aprendeu. Da pior forma possível, mas aprendeu. E Carla cresceu. Ainda brinca, ainda suja a roupa, ainda é simples. E vai herdar bilhões. Mas você nunca saberia disso olhando para ela, porque ela aprendeu a lição mais importante que os pais podiam ensinar. Dinheiro vai e vem, caráter fica, e respeito não se negocia, não se compra, não se empresta. Respeito se dá para todo mundo, sempre. Se essa história te tocou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo de qual cidade você é. Um abraço e até o próximo vídeo.